A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje irei tratar sobre a escatologia de Paulo. Precisamente irei falar sobre a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, comente. Às vezes as pessoas dizem que não sabe pregar, não sabe evangelizar. Quando você compartilha um canal, um vídeo do YouTube, de um canal que proclama a palavra de Deus, que proclama o reino de Deus, você está contribuindo com a palavra de Deus. E eu digo não só a respeito do meu canal, mas outros canais também que falam sobre a vinda do Senhor. Eu quero deixar bem claro que o importante, a escatologia, há muitas divergências, mas o importante é que não haja divergência no que diz respeito à segunda vinda, na crença na segunda vinda. Se acontece antes ou depois da grande tribulação, é outro debate, que entrarei daqui a pouco falando sobre esse assunto. Mas o assunto central da escatologia é a segunda vinda do Senhor Jesus, e isso não pode haver divergência. Toda igreja tem que crer que Jesus voltará. Então compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse canal. O apóstolo Paulo, ele falou sobre escatologia praticamente em todas as suas epístolas, as suas cartas, com exceção de Filemão. Aliás, o Novo Testamento todo aborda escatologia, com exceção de Filemão e 2º e 3º João. E o apóstolo Paulo, ele trata sobre escatologia de uma forma organizada, de uma forma sistemática. No caso de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala sobre escatologia no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. O texto que fala sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, aparece ali o termo parousia ou parousia, como muitos chamam. E junto a esse termo aparece também o termo harpazo. O termo harpazo significa o arrebatamento. Significa de harpazo, tomar a força, rápido. As Bíblias traduzem por arrebatamento. Então, na primeira epístola, Paulo fala à igreja de Tessalônica acerca desse grande fenômeno, a vinda do Senhor acompanhada com arrebatamento, onde os mortos em Cristo ressuscitam. Aqueles que estiverem vivos na oportunidade do arrebatamento também terão seus corpos transformados. Isto é, os mortos ressuscitam de forma glorificada, com corpos glorificados, conforme o texto informa. E também 1 Coríntios 15, 52 e 53 também fornece essa informação. E nós que estivermos vivos naquela ocasião seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Isso está lá no texto. Observe que lá no texto, na primeira epístola, Paulo fala sobre parousia ou parousia, acompanhado com o termo harpazo, que é o arrebatamento da igreja. Na segunda epístola, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a segunda vinda. Eu vou ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muito bem. Então, no texto de 2 aos Tessalonicenses, Paulo ele dá continuidade ao argumento ou ao ensinamento que ele iniciou na primeira carta.
Entretanto, na primeira carta, Paulo fala exclusivamente, tem como base central de assunto o arrebatamento da igreja. Na segunda epístola, na segunda carta, no capítulo 2, nos outros capítulos também há menção sobre a segunda vinda, mas no capítulo 2 ele traz de forma aprofundada, por menor. E o assunto central na segunda carta não é mais o arrebatamento, mas é a segunda vinda. Por quê? Porque aparece o termo parousia ou parousia, mas não vemos mais o termo harpazo. Por quê? Porque o arrebatamento já aconteceu, isto é, ele já mencionou, ele já explicou, ele já ensinou acerca do arrebatamento. Agora ele se debruça em falar sobre a segunda vinda. E muitos irmãos em Tessalônica achavam que esse fato já havia acontecido. E Paulo explica de forma mais aprofundada. Paulo explica por menor, ele traz uma explicação. Ele diz que a vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, a segunda vinda, parousia ou parousia, só se cumprirá depois de alguns acontecimentos. Então se faz necessário analisar todo o contexto da carta. E para analisar todo o contexto, se faz necessário analisar a primeira carta, a segunda carta, as passagens paralelas em outros livros, para que se tenha ou para que venhamos obter uma interpretação real, fiel ao texto. E na nossa visão, a visão que nós defendemos, a visão pré-tribulacionista, nós entendemos que as duas cartas aos Tessalonicenses se encaixam melhor dentro da teoria da posição pré-milenista, pré-tribulacionista. Por quê? Porque a segunda vinda de Jesus Cristo acontece em duas fases. Antônio Gilberto, um grande escritor sobre escatologia, ele definia a segunda vinda do Senhor em duas fases. A primeira fase diz respeito ao arrebatamento da igreja. A primeira carta aos Tessalonicenses já fala disso. A segunda fase diz respeito à vinda do Senhor propriamente dito. Por quê? Porque na segunda vinda, já que são dois eventos diferentes, o arrebatamento e a segunda vinda, na segunda vinda, Cristo vem à terra propriamente dito. Cumpre-se Zacarias 14, onde lá está escrito que ele pisará sobre o monte das oliveiras, será fedido, se apartará. Na segunda vinda, fala que será travada a batalha do Armagedon. Já na primeira fase, ou seja, no arrebatamento, ele vem nas nuvens e conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a igreja encontra-se com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, ele vem à terra. Pois bem, e Paulo ele coloca alguns acontecimentos para que a segunda vinda aconteça. Ele fala sobre apostasia, mas a personagem principal é o filho da iniquidade, o iníquo, como o texto mostra. E esse iníquo, muitos pensam que esse iníquo diz respeito a Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mas não é. Primeiro, que o filho da perdição, dentro do contexto, acontece, o filho da perdição, primeiro ele aparece para depois acontecer a segunda vinda. Não tem como ter sido Tito, porque não aconteceu segunda vinda. Não tem como ter sido Tito por esse fato, então não se cumpriu. Outro fato que deve ser levado em consideração é que o anticristo, que é o iníquo, o filho da perdição, ele se levanta contra tudo que se chama Deus e ele finge ser o Cristo. E ele entrará no templo querendo ser Deus e dizendo ou parecendo ser Deus. E Tito não fez isso, pelo contrário, Tito destruiu o templo de Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém. Então, dentro desse contexto, dentro desse entendimento, primeiro o anticristo se manifesta, a apostasia se manifesta, inicia-se a grande tribulação, e depois de todo o cumprimento da última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, aí sim acontece a segunda vinda. E essa manifestação do iníquo, do filho da perdição, só acontece depois que aquele que o detém se retirar. E aí abre-se uma grande discussão. O texto fala aí, lá na segunda carta, no capítulo 2, sobre aquele que o detém
se retirar para que ele venha se manifestar. Quem é aquele que o detém? Eu não vou entrar nessa polêmica, mas na posição pré-tribulacionista do Haiti Pentecoste, que é um grande teólogo na área de escatologia, ele descreve como o Espírito Santo. A igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo se retira, sendo que hoje o Espírito Santo habita na igreja, ele irá se retirar, e aí o Níquios irá se manifestar. Observe que essa retirada do Espírito Santo é uma retirada no termo de habitação, porque ele habita na igreja. Mas de forma onipresente, é evidente que o Espírito Santo continuará agindo durante a grande tribulação. O anticristo irá se manifestar, o filho da perdição irá se manifestar, mas o Espírito Santo ainda continuará agindo, porque ele é onipresente. Assim como Jesus está nos céus e na sua forma onipresente ele age na igreja, ele age na terra, assim será o Espírito Santo, a sua ação durante a grande tribulação. Haverão 144 mil judeus selados que estarão a serviço do Senhor, haverão 2 testemunhas que estarão a serviço do Senhor. O livro de Apocalipse fala sobre 3 anjos, e um deles pregando o evangelho eterno e outros anunciando o juízo, que estarão a serviço do Senhor. Então, haverá uma ação na grande tribulação onde haverá salvação. As pessoas poderão se salvar porque o evangelho estará sendo anunciado durante a grande tribulação. Mas voltando a 2 Tessalonicenses, depois que o anticristo se manifesta e introduz as suas ações, o seu plano diabólico, arquitetado pelo diabo, aparece ali a trindade satânica, conforme o livro de Apocalipse. O diabo, ali que é o dragão, as 2 bestas, que a primeira besta é o anticristo, a segunda o falso profeta. E então acontece, no final da 70ª semana de Daniel, acontece a segunda vinda do Senhor, propriamente dito. E aí se cumpre o que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a parousia, ou a parousia, a segunda vinda do Senhor acontece. E aí, dentro desse contexto, se faz necessário uma análise. Por quê? Porque primeiro acontece o arrebatamento. Paulo trata isso na primeira epístola. Ele fala sobre o arrebatamento, sobre o fenômeno que acontece, ou seja, a ressurreição dos mortos e a transformação dos santos, da igreja, daqueles que estiverem vivos naquela ocasião. Na segunda epístola, Paulo fala sobre a segunda vinda do Senhor propriamente dito. Os opositores ao pré-tribulacionista, ou aos pré-tribulacionistas, dizem que a segunda carta aos Tessalonicenses é a criptonita do pré-tribulacionismo, mas não é, porque quando se analisa a segunda carta aos Tessalonicenses, precisamente capítulo 2, à luz da primeira carta, aí nós vemos uma ordem cronológica, ou seja, acontece o arrebatamento, depois do arrebatamento inicia-se a grande tribulação, cumpre-se alguns acontecimentos, alguns sinais têm que acontecer para que a segunda vinda do Senhor aconteça. A manifestação do anticristo, que é a primeira besta, a manifestação do falso profeta, que é a segunda besta, a ação satânica, os sinais, ou melhor, os juízos de Deus que serão derramados durante a grande tribulação através dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, o aparecimento das 2 testemunhas. O segundo templo será reconstruído, não sabemos se esse segundo templo será reconstruído antes ou depois do arrebatamento, mas sabemos que dentro do período tribulacional haverá o terceiro templo, ou melhor, o terceiro templo. Por quê? Porque em 2 Tessalonicenses 2 mostra o anticristo entrando no templo, querendo ser Deus, parecendo-se com Deus. Ou seja, portanto, haverão uma série de sinais, de acontecimentos que acontecerão antes da segunda vinda. E esses sinais, esses acontecimentos acontecerão dentro da 70ª semana de Daniel, conhecida como a Grande Tribulação. E ao término da Grande Tribulação acontecerá a segunda vinda, conforme conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11, conforme Zacarias capítulo 14, conforme Mateus capítulo 24 e versículo 30, 31 e 32. Enfim, há várias
há vários textos, vários versículos, várias passagens que mostram a segunda vinda. Dentro, volto a dizer, do pensamento pré-tribulacionista, o arrebatamento acontece primeiro e depois, após os 7 anos, acontece a segunda vinda. Então esse foi mais um estudo sobre escatologia. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Fazendo isso, você estará contribuindo com o reino de Deus, contribuindo com a obra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.